Pronto. Vai? Alguém tirou o Ricardo? Uai, por quê? Não Bom, sei. ele disse que onde ele está, a conexão não está muito boa. Então, pode ser isto, né? Aham. Enfim. Cadê o Bob? Sumiu? O Bob, ele está só no suporte hoje. Ele está Sim, ele vai ficar no controle, no que chamava antigamente o controle de som. Ele está ali na espreita para qualquer eventualidade ele se manifestar. O controle técnico, muito bem. Mas, novamente, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos e bem-vindes para mais essa edição da Sexta Literária, né? E a ideia hoje é uma de plena, se é possível, liberdade plena, né? Mas é de plena liberdade, onde cada um se manifeste e se expresse aos seus modos, né? E como a gente propôs lá, né? Aquela questão, qual é o livro que te lê, né? E aí, no termo livro, está implícito outros tantos, né? Termos possíveis. Poemas, contos, causos, pinturas, esculturas, artesanatos, etc., né? Que na nossa relação com essas coisas, entre aspas, né, com esses objetos, a gente acaba se vendo, se identificando com aquilo, né? Então é livre. Quem quiser iniciar, a roda está aberta, é só se manifestar, tá bom? Porque sempre tem, eu lembrei de uma música que eu acho que a letra é dele mesmo também, do Milton Nascimento, que ele diz: certas canções que ouço falam tão dentro de mim, alguma coisa assim, que perguntar carece como não fui eu o autor, né? Então é um pouco isso, né? A ideia é um pouco essa, né? Certas coisas que a gente lê, ouve, vê, faz, etc., dizem mais de nós do que nós delas. Agora, uma coisa engraçada, Paulo. Ontem eu estava conversando com o Bacarini sobre isso. Tem determinados livros que, como filmes também, né? Que você, em determinada época da vida, você curte, né? Porque aquele momento que você está passando tem a ver com o que está dizendo no livro, aí você ama o livro, você adora, você fala, nossa, esse livro é ótimo. Aí, passada aquela fase, aí, vamos supor, você vai reler o livro, aí você fala, nossa, naquela época eu estava vivendo esse momento, né? Estava ali no livro, né? Por exemplo, tem um livro de uma gastrônoma italiana, americana, mas ela foi morar na Itália, ela chama Marlena de Blasi, ela é gastrônoma e viaja, ela conheceu um italiano, se casou com ele, aí foi 1000 dias em Veneza, 1000 dias da Toscana, 1000 dias na Úmbria. Na época, eu estava pensando em montar o barzinho lá na roça, então esses livros assim me trouxeram um monte de ideia, e eu fiquei fascinada, eu dormia sonhando com o livro. Aí outro dia eu falei, eu não vou doar esses livros não, eu vou dar uma relida neles. Aí comecei a ler e falei, nossa, no momento atual não tem nada a ver comigo. É engraçado, né? É igual filme. Você vê o filme, a primeira vez que você vê um filme, você fala assim, nossa, esse filme, que mulher ordinária. Aí você vai ver o filme um tempo depois e fala assim, nossa, eu tive tanta pena dela, parece que... né? É umas coisas assim que depende muito do momento que você está vivendo. Uhum. Isso é bastante comum, né? A gente vivenciar, experimentar no processo clínico mesmo, né? Seja do nosso lado como terapeuta, seja do lado das partilhantes, dos partilhantes, né? Porque mudam as circunstâncias, né? A pessoa também acaba olhando de outra forma, né? Coisas, situações que olhavam antes, né? Então, é bastante comum isso, né? E aí faz lembrar aquilo que alguns pensadores, eu lembrei especialmente do
de um filósofo espanhol, né, que viveu muitos anos no México, exilado no México, devido à ditadura franquista na Espanha, e ele diz que as circunstâncias estão imbuídas de nós e nós estamos imbuídos das circunstâncias, né? E isso faz com que nós, né, vamos transitando pela existência, né, de modos diferentes, sem deixar de ser nós mesmos, ele diz, mas ao mesmo tempo sendo diferentes, né? Porque olhamos com perspectivas diferentes, de lugares diferentes, né? Então isso é bem bacana. E isso que você falou também me lembrou de um livro que eu li há um bocado de tempo, eu devia ter lá os meus, sei lá, antes dos 30, né, que a gente é mais idealista, talvez, a gente falando de mim, né? Eu li um livro de uma psicanalista chamada Beth Milan, e o livro se chama A Paixão de Lia. E ela trabalha a personagem nesse romance, a Lia, de 4 lugares existenciais, né? Ela trabalha a Lia como uma cortesã, né, que recebe várias pessoas, vários amantes, e se relaciona das mais diversas formas possíveis com esses amantes. Ela trabalha a Lia amante de um amante só, né? Também trabalhando a relação intensa dela com esse amante. Ela trabalha a Lia mãe, que quer ser mãe, mas quer ser, hoje nós diríamos no linguajar, né, contemporâneo, uma mãe solo, né? E ela trabalha a Lia, amante de uma outra mulher, né? Então são 4 Lias numa só. E de uma forma muito poética, né? Bonita o texto dela. E quando eu li, aquilo me impactou tanto que eu falei, pera lá, quantos Paulos tem um Paulo só, né? E aquilo, na época, me despertou para vários amores em todos os sentidos possíveis e imaginários, né? E depois alguém pegou esse livro emprestado para variar e nunca mais devolveu. Sumiu o livro e sumiu a pessoa. Né? E eu fiquei muito puto. Mais puto pelo livro ter sumido do que a pessoa ter sumido. Quem mandou emprestar, né? Livro é difícil. E aí, tempos atrás, agora, foi nesse período entre pandêmico aí da Covid, o Marcelo achou de novo esse livro, não sei se foi numa livraria qualquer, num sebo qualquer, e trouxe ele de volta. Mas aconteceu a mesma coisa que a Fátima. Eu li dessa vez agora, mas assim, não que eu não tenha gostado, mas arrefecido, sabe? Aquela coisa assim, falei, bacana, mas já não me empolgou tanto como me empolgou na época. Mas não deixa de ser bonito. Se alguém tiver a oportunidade de ler, chama A Paixão de Lia, da Beth Milan. Né? Eu vou olhar, vou anotar aqui. Isso é uma prova, né, de que os livros nos leem mesmo, entre aspas, né? A gente os lê e termina havendo uma dupla leitura, porque, na verdade, é um diálogo entre o leitor e o autor, e a imaginação, e outras relações intertextuais que a gente faz. Né? Eu tenho essa relação muito especial com a poesia, desde criança. Apesar de ter sido duramente reprimido na escola infantil, durante o curso fundamental, eu acho que eu herdei de minha mãe uma alma poética. Eu tinha um tio que era poeta e tudo, e minha mãe gostava muito de ler poesia. Mas na escola não teve lugar isso. Foi muito triste, a minha professora era autoritária, repressora, mas aquilo ficou em mim. Eu passei muito tempo, entrei na escola do ensino médio, aquele logicismo, decorar teoremas, umas porcarias de umas fórmulas matemáticas que eu sabia que não ia me servir de nada, mas que tinha que estudá-las, e isso passou. E uma vez, em algumas vezes, claro, mas eu destaco a Cecília Meirelles,
num momento de leitura, naquele tempo nós líamos de pé, era uma coisa bem a escola tradicional, bem autoritária, mas tinha essa reverência de que eu tenho saudade. A gente levantava para fazer a leitura, era muito solene, né? Tinha um aspecto autoritário, mas hoje eu lembro com saudade. E eu me lembro que no rodapé da leitura que eu fiz, tinha uma frase de Cecília Meirelles, né, que eu não sabia de onde, nem dizia a fonte, era assim, os livros mal feitos, e jogavam aquilo na gente. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique, ninguém que não entenda. E eu achei aquilo bonito, eu era um menino, um adolescente, né? Eu achei aquilo muito bonito, e ficou em mim. Nossa, e eu doido, louco para ver onde isso estava, qual obra estava isso. Mas, primeiro, não havia obra da Cecília Meirelles na escola. Não tínhamos essa facilidade de informação que temos hoje, com as redes sociais, que você vai no Google, tem a maioria das coisas estão lá, não é? A biblioteca virtual. Não havia. Aí, quando foi, olha, eu não sei, acho que mais de 20 anos depois, acho que uns 30 anos, eu descobri que era o texto da Cecília, onde estava essa frase, no Romanceiro da Inconfidência. Nossa, e agora, pronto, aí eu digo, já sabendo a obra, aí eu digo, eu vou ler para ver onde é, em que parte está, porque não estava identificado, né? Eu fico chateado quando alguém copia um autor e não diz de onde, né? Está solto aquilo, né? Aí eu localizei no romance 24, do Romanceiro da Inconfidência. Nossa, isso para mim foi um reencontro especial com a Cecília. E outros poemas que dela eu destaco. Durante um tempo que eu estava muito triste após a morte de minha mãe, e eu me lembro que eu li um poema da Cecília, um poema triste, mas é impressionante o efeito da poesia em nós. Mesmo quando ela é melancólica, ela pode fazer o efeito contrário. Ela pode nos reerguer. É impressionante isso. Eu fiz essa experiência nos poemas da Cecília. Ela é uma autora de muita melancolia, não é? Ela trabalha muito, ela expõe muito a questão da saudade, da falta, o encontro e desencontro dos amigos, né? E isso é muito forte, muito dolorido, até pelas experiências que ela teve de perdas durante a vida. Mas tem isso, de muito encanto para mim. O romanceiro me faz esse reencontro, sempre. E o mais forte que eu tive foi ao visitar Ouro Preto, na sua região, viu, Fátima? Faz uns 30, uns 20 e tantos anos isso. Eu fui até com a Lourdinha de Belo Horizonte, uma amiga minha, professora Lourdinha, e chegamos lá, quando eu adentrei naquele, é o famoso, aquele prédio lindo, né, hoje lindo, né, do Barroco, Mineiro, Palácio Tiradentes, né, aquele que tem uma torre, uma coisa linda, mas quando eu cheguei no solar aquela construção, aquelas paredes enormes, as grades com ferros de uma espessura tremenda, horrorosa. Aquilo me deu um mal-estar, porque eu imaginava que aqueles homens intelectuais, o Cláudio Manuel da Costa, o Alvarenga Peixoto, estiveram ali atrás daquelas grades. Eu ficava imaginando, mas que horror! Essas paredes são testemunhas disso. E eu me lembrava, e as pessoas que construíram aquelas paredes? Quantos não morreram? Quantos escravos foram chicoteados e derramaram seu suor e seu sangue para levantar aquelas belezas arquitetônicas que ainda estão lá? Aquilo me deu assim uma dupla experiência de beleza e de horror, sabe? De pavor. Quando eu, olha mesmo, muito tempo depois que eu peguei o Romanceiro da Inconfidência da Cecília Meirelles, olhe, ela narra algo que eu... Aí foi que eu comecei não, eu retomei o sabor da leitura. Ela narra algo parecidíssimo, porque ela fez esse texto a partir de uma visita a Ouro Preto. Alguém que conhece a obra da Cecília sabe. Ela era jornalista e foi incumbida de uma reportagem sobre a Semana Santa em Ouro Preto, para
documentar todo aquele folclore religioso, aquele horror de um pessoal encapuçado, que eu acho aquilo horroroso, né? Parece os encapuçados da Inquisição. Enfim, tem toda uma dramatização na cerimônia litúrgica católica. E ela diz que quando chegou em Ouro Preto, que viu aqueles vivos desfilando, aqueles pajens, ela disse que foi tomada de um outro desfile de pessoas que brotavam daquelas pedras. Ela disse, eram as paredes que me falavam, eram as pedras, eram as árvores, eram as montanhas. E ela disse que viu desfilar diante de si a última Semana Santa dos Inconfidentes, dos intelectuais mineiros, né? E ela passou a escrever esse texto, ou seja, foi igualzinho a Euclides da Cunha. Euclides da Cunha foi mandado como um jornalista para documentar o horror de Canudos, o genocídio de Canudos. E quando ele chegou à região da Bahia, que viu o que tinha por trás daquele empreendimento, né, a tragédia, o crime, aí ele foi tomado de um ímpeto poético e fez o maior registro, né, da história de Antônio Conselheiro e do povo de Canudos, que sem ele nós não teríamos a memória tão profunda que fez. Houve essa transformação em Euclides, né, do ponto de vista da literatura mais prosaico-narrativa, e Cecília é a descoberta de uma outra realidade que não estava em planos. Foi algo assim, não sei, a gente pode chamar de intuição, não é? É a experiência do insight poético, né? Não é totalmente racionalizável. E a descrição que ela faz é como, para você que conhece o teatro, né, ela diz que é como se abrissem cortinas, né? Abriu-se uma cortina, ela usa essa linguagem. É um texto belíssimo. Deixa eu ver se acha aqui um pedacinho e ler para vocês, né? Ela diz assim, quando... Isso foi... Olha outra coincidência para a minha vida. Eu nasci em 1955. Foi nesse ano que Cecília Meirelles fez essa conferência. Ela diz assim, quando há cerca de 15 anos cheguei pela primeira vez a Ouro Preto, o gênio que a protege descerrou, como num teatro, o véu das recordações que, mais do que sua bruma, envolve essas montanhas e essas casas. Olha que coisa bonita, não é? Mas assim, e todo presente emudeceu. Olha, ela estava fazendo ali uma reportagem, uma liturgia religiosa, aquela coisa bababá, bababá, os padres falando aquelas loas, né? Deixa que a mente dela abriu-se numa percepção extraordinária e ela viu a história toda desfilar. Ela disse que era como uma cortina do teatro que se abria e ela via aqueles personagens de 1789. Assim, os antigos atores tomaram suas posições no palco. Olha que linguagem bonita. Vim com o modesto propósito jornalístico de escrever as comemorações de uma Semana Santa. Porém, os homens de outrora misturaram-se às figuras eternas dos andores, nas vozes dos cânticos e nas palavras sacras. E insinuaram-se conversas do vigário Toledo e do cônego Luiz Vieira. Olha, aqueles personagens, né? Diante dos nichos e dos passos. Brilhou, ela diz passos com P maiúsculo, né? Acho que referência ao Senhor dos Passos, né? Brilhou o olhar de donas e donzelas, vestidas de roupas arcaicas, com seus perfis inatuais e seus nomes de outras eras. E português, hein? Na procissão dos vivos, caminhava uma procissão de fantasmas. Pelas esquinas estavam rostos obscuros de furriéis, carapinas, boticários, sacristães, costureiras, escravos, e pelas sacadas debruçavam-se aias, crianças, como povo aéreo, a levitar sobre o peso e a densidade do cortejo que serpenteava pelas ladeiras. Olha, sabe, a impressão que eu estou vendo isso. Foi a sensação, quando eu peguei esse texto da Cecília, eu fiquei
Até hoje, me encanta. Eu não consigo parar de ler. Não perdi o encanto ainda por esse tempo. Ele continua me encantando. Eu não posso deixar Está de no ler. romanceiro, Marcelo? Isso tudo está no romanceiro da Inconfidência? É a introdução, ela faz o Isso. texto da conferência que ela fez, mostrando como compôs o romanceiro. É lindo, tem essa edição com uma foto de ouro preto aqui, muito bonita. Ih, tá apagado, meio apagado. Mas é muito bonito. E eu fiz um destaque aqui, vê mesmo como ela diz assim, riqueza grande da terra, vê como é atual, parece que ela escreveu hoje. Riqueza grande da terra, quantos por ti morrerão? Vede as sombras dos soldados entre pobre e alcatrão? Valha-nos Santa Ifigênia, isto é ser povo cristão? Dorme, meu menino, dorme. Dorme, não queiras sonhar. Morreu Filipe dos Santos, e por castigo exemplar, depois de morto na forca, mandaram esquartejar. Cavalos a que o prenderam estremeciam de dó. Olha que coisa. Por arrastarem seu corpo ensanguentado no pó. Há multidões para os vivos, porém quem morre vai só. É uma linguagem muito forte, né? Dentro do tempo há mais tempo, e na roca da ambição vai se preparando a teia dos castigos que virão. Há mais forcas, mais suplícios para os netos da traição. Aí vem uma série de estrofes, e a que eu destaquei e coloquei aqui numa camisa, né, que ela diz assim, num dos versos das estrofes, embaixo e em cima da terra, o ouro um dia vai secar. Quem não presta fica vivo, quem é bom manda matar. Mas é maior a estrofe. Deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu não decoro. Assim. Embaixo e em cima da terra, o ouro um dia vai secar. Toda vez que um justo grita, um carrasco o vem calar. Quem não presta fica vivo, quem é bom manda matar. Isso está num dos romances da Cecília, lá no meio. Você veja que parece que ela viu a experiência agora da morte dos Yanomamis, não é? Porque é um poema épico que ultrapassa, né, o próprio momento em que foi composto. A grandeza do poema épico é exatamente essa. É como o Castro Alves. Né? A escrita do Euclides da Cunha também é tida, dizem alguns teóricos, e eu concordo, que é um texto épico, porque quando a gente lê Os Sertões, não é apenas um ensaio científico descritivo, ele tem poesia dentro. E todo romance, bom, pode observar, não sei qual a experiência que vocês têm de romance, da leitura de romance, ele tem uma poesia dentro, senão não nos encanta, né? Não desperta a beleza da arte. A prosa bonita é aquela prosa poética, né? E o Euclides da Cunha tem isso. Ele descreve a paisagem do Nordeste como ninguém. Eu terminei um texto agora sobre ele, essa questão. Até um autor já nomeou assim, a geopoética de Euclides, um termo novo, né? A geopoética, que ele fez uma poética da terra, é uma linguagem belíssima. Ele descreve os mandacarus, aqueles facheiros que têm, cresce assim, né? Eles são candelabros acesos, ele diz. À luz do sol poente, com os frutos maduros, eles são como candelabros. Olha que imagem bonita. Né? E vai descrevendo, descrevendo. É uma linguagem poética, aliada, claro, ao acento épico, né? De pintura. Ele pinta o quadro de um povo, né? É isso que é bonito. Mas a Cecília me possibilita esse reencontro com a poesia, sempre, sempre. E o Romanceiro, que é a obra maior dela, né, acho. Falei demais, só. Eu ia falar para o Marcelo, vamos fazer a roda girar, apesar de ser bom ouvir, mas... Eu já,
Ele, quando se empolga, né, vai que vai. Eu queria Tá fazendo perguntar para o propaganda, Marcelo. porque ele mandou para a gráfica uma filosofia da literatura, onde, dentre outros textos e autores, ele comenta do ponto de vista filosófico essa obra da Cecília, essa obra do Euclides, Sertões. Assim que o livro estiver pronto, a gente divulga. Então, eu até ia perguntar para o Marcelo se ele escrevia poesia, né? Porque... Eu já fiz uns versos. Já fiz, fiz muitos. Um livro, Poemas e Flores. Eu tenho uns 5 volumes. Assim. Poesia. Eu tenho. Aquelas rimas, rimando passarinho com ninho. Eu, como promotor de vendas, depois eu mando assim algumas capas das obras literárias dele. Que legal! E é interessante isso, né, que você estava falando. Na escola, eu acho que a gente começa a descobrir um pouco daquilo que qual é a linguagem artística, né, que cada um tem. Né? Quando o Marcelo fala pequenininho, gostava da literatura, da poesia, né? Eu fui conhecer, gostar, eu já estava na 7ª série, e através do professor de português, né? Então, assim, mas o teatro chegou primeiro, desde criança. Então, eu acho que cada um vai se encontrando, né? Um gosta de pintar, outro de fotografar, enfim, são as linguagens que vão representando. E eu acho que é por elas que a gente vai se comunicando e se conhecendo, se entregando, né, esse processo aí dialético, né? Eu vendo a obra e a obra me vendo, enfim, eu acho lindo isso. É encantador, né, a arte. Enfim. Eu queria falar uma coisa, não sei se vocês conhecem, né, na 7ª arte aí, um filme que o Paulo estava falando no começo, mas tem um filme que eu já assisti acho que mais de 20 vezes, e toda vez eu ainda não saí daquele ponto, e toda vez naquele ponto eu choro, sabe? Aquela coisa, eu falei, gente, até quando isso, né? E ainda não passou, sabe assim? Ele não passou, vocês devem conhecer, porque é filosófico, é o Em Nome de Deus, a história do Abelardo e Heloísa. Da Heloísa, né? Eu tenho. Que eu acho a coisa mais linda, e assim, nossa, e a primeira vez que eu assisti, nossa, eu me debulhava de tanto chorar. E aí eu, né, indiquei, né, nas salas de aula, eu ainda assisto até hoje, e ainda me pega, eu falo assim, gente, ainda não resolvi essa questão. E olha que tem anos isso. Olha que tem anos, né? E aí eu falo, quando que eu vou olhar para esse lugar e sair dele, né? Porque é isso, né? Passa, né? Você vai ver o filme de novo, você vai olhar para um outro lugar, você vai ler, você vai olhar para outro lugar, já não faz mais sentido, né? Mas esse é um que eu ainda não consegui me andar, caminhar, sabe? Mas é interessante. Mexe, né, com você, né? Mas a questão é não como terapeuta, né? Não estou aqui nesse papel, mas eu acho que como pessoa, como pensador, né? Livre pensador, né? Tem questões que não passam e talvez não sejam para passar mesmo, né? Porque, de alguma forma, são constitutivas, e a gente vai aprendendo a viver com elas, né, em cada momento da existência. Né? Então... legal. Eu não tinha pensado assim, porque eu sempre vejo assim, pegou, o que é, vamos pensar, vamos resolver, né? E esse é um que não. E ainda quando chega o filho dele, sabe que ele, e agora olhando os meus grisalhos, que ele tá de cabelo branco, não dando spoiler, já dando, né? E aí fala assim, e aí ele chega e fala assim, nossa, e agora de cabelo branco?
Tem sempre alguma coisa que me traz esse filme. Mas bem interessante. Muito bom. Você não acha, Irene, que Em Nome de Deus, que tem o nome do pai que não tem nada a ver sobre a Irlanda, né? Outra questão. Você não acha que esse filme tem um pouco a ver também com Pássaros Feridos? Não, vocês já leram? Do padre também, que abre um amor. E assim, bem parecida assim, a finalização do filme. Que ele abre mão de viver um romance com ela e no final aparece também o filho, e ele lá já bispo, já cardeal. Foi uma série que a Globo passou há anos atrás e tem o filme. É bem interessante também, chama Pássaros Feridos. É com o Richard Chamberlain. Eu anotei aqui, eu acho que eu não conheço, senão eu teria lembrado, assim, mas eu acho que eu não assisti. Não... Você vai chorar o filme inteiro, né? A mulher está querendo parar de chorar, você manda ela chorar mais. Mas aqui, quer pessoa que chora mais do que eu, se bobear, eu choro todo dia. Eu ouço uma música, lembro lá da infância. Tem jeito. Eu vou para o lado da arte cura. A arte. Lógico. A gente. Mas tem uns livros. Estava olhando. Fala, desculpa. Não, pode falar. Eu falei que a Paula fechou a janela, mas ela está com Noite Estrelada, né? Do Van Gogh atrás, né? E olha lá. E Noite Estrelada, para mim, também nossa, né? O dia que eu fui na exposição dele, nossa, que eu chorava, meu Deus! Meu Deus! Né? E aí conheceu a história de vida dele. Bom, é um artista... Eu falo, é essa comunicação, né? Que eu acho que a arte, ela traz para a gente essa reflexão, esse autoconhecimento, né? Porque eu olho a arte me descobrindo, sabe? Eu olho para a arte me descobrindo o tempo todo, né? Eu faço sempre esse olhar aí. O Van Gogh, a minha amiga foi na exposição em Belo Horizonte, ela não parou de chorar também, não? Você chorou também? Eu chorei muito. Ela chorou também. Linda, nossa, eu fiquei encantada, na verdade, muito encantada. É muita sensibilidade, né? Muito... Enfim, aí quando você conhece a história de vida e você sabe o porquê dos traços, das pinceladas, das cores, né, o momento, então tudo isso, né? E quando a gente mexe, quando trabalha com a arte, aí a gente também é isso, né? É o Moreno, né, quando traz o teatro, né, para o psicodrama. E traz através, né, de uma cura, de um tratamento terapêutico, né, a ação, né, você dá voz a essas personas dentro, né, enfim. O Paulo Priso quer Pode falar. Vai lá, Paula. Se Deleuze fala alguma coisa sobre isso, né, que a ciência, a filosofia e a arte nos ajuda a aliviar o caos, nos protege do caos, né? A gente já tem um equilíbrio, digamos assim, tudo que acontece por aí. E é impressionante isso, porque a poesia de Cecília Meirelles, por exemplo, a vida da Cecília foi um calvário. Mas que mulher extraordinária, o que ela fez da vida, né? A maior expressão poética em língua portuguesa, escrita por mulheres, é da Cecília Meirelles, não é da Sofia Mello lá de Portugal, nem da Flor Bela Espanca, não, é Cecília Meirelles. Isso foi Manuel Bandeira quem falou, e o pessoal, eu não sei, eu vi assim, verbetes da Cecília Meirelles, agora ela está sendo
reeditada, né? As editoras estão redescobrindo. Mas era muito ignorada. A escola ignorou durante muito tempo. E a própria Academia Brasileira de Letras, que é uma corporação reacionária, horrorosa, eu acho horrorosamente conservadora, olha mesmo, depois que uma mulher daquela faleceu, ela morreu em 64, 1964, aí a Academia Brasileira de Letras, é assim, né? Morre, mata, depois assopra. Aí concedeu o prêmio Machado de Assis à mulher morta. Pode uma coisa dessa? É horrível, sabe? Aí, quando foi na década de 70, nomeou aquela reacionária puxa-saco do golpe militar, Raquel de Queiroz, né? A primeira mulher na Academia Brasileira de Letras, quando a velha já estava reacionária na fase mais conservadora dela, né? A Raquel teve um início trotskista, que ela foi crítica, né? Meio revolucionária, foi presa pela ditadura Vargas, depois tornou-se uma acomodada, né? Da parentela dos Castelo Branco. Aí botaram na academia para incensar. Mas a Cecília foi ignorada. O Lima Barreto, porque era negro, né? Lima Barreto tem uma obra tão importante quanto a de Machado de Assis, exagerando, mas é uma imensa obra do Lima Barreto. Olha, é o Brasil escancarado. Parece que a gente está lendo hoje, é igualzinho o poema da Cecília, do Marcelo, romance. eu vou te cortar, que a Jandira tinha levantado a mão, Ela até levantou ela a mão. deslevantou a mão. Ah, eu tinha visto só a Paula. Desculpa, Pode gente. falar. Não, eu estou Vai lá, ouvindo. Jandira. Não, eu estava pensando na sua colocação, um livro que te lê, né? Para colaborar com alguma coisa assim. Eu estou me perguntando qual é o livro que me lê. Eu acho que hoje, aí estava lembrando até do que a Irene falou, é momento, e o momento se faz, né? E não dá para repetir. Hoje eu acho que diria assim, que o livro que está me lendo é o cotidiano. Eu não sei, eu entendendo ali como o Paulo falou, que esse livro pode ser qualquer coisa, pode ser arte, cultura, música, artesanato. O livro que está me lendo hoje é o cotidiano, e principalmente os outros. Eu estou vendo nessas pessoas alguma coisa em mim, eu estou me lendo através deles, do cotidiano, das coisas que estão acontecendo. E assim, é incrível, eu estou em Cabo Frio, e no ônibus hoje, 2 pessoas falaram por 4 horas, ininterruptamente. E assim, parece que aquilo está... Aí, assim, aquilo, para mim, é um cotidiano forte, alguma coisa que está ali. Aí eles estão falando, eu aparentemente os estou lendo, mas de alguma forma eu também estou me lendo, porque se me incomoda, se me irrita, eu estou me lendo no cotidiano, nos outros, sabe? E lembrando assim dos livros que já me leram, porque aí volta aquela coisa da que a Irene falou, né? É o momento, é alguma coisa, e é irrepetível. Aí eu fiquei lembrando da clínica, né? Já que a gente está falando em terapia, em filosofia clínica, e o momento é único, ele não se repete, cada clínica, cada momento é único, e se o livro tem esse poder terapêutico, naquele momento que aquele livro me leu, eu devia estar naquele momento precisando daquela leitura. Então, aquele momento, aquela foi a clínica, aquela foi a sessão. E aí eu lembrei do impacto que me causou na faculdade ter lido Casa de Bonecas. E aí passei aqui agora ficando assim, pegando um fio dos livros que eu li, e li alguns, não muitos. Casa de Bonecas, né? Foi um que me leu significativamente no momento, e foi terapêutico, incrível. Assim como a política da loucura, que num momento, e a Casa de Bonecos foi uma indicação de uma professora de literatura comparada. Eu gosto de dizer o nome como uma forma de prestigiar, Vira Selansky, uma ucraniana. Eu acredito muito nisso. A gente fala o nome dos personagens da novela, mas eles têm assim, alguns nomes de pessoas reais que foram importantes. E a política da loucura, que eu li num dado momento, que me veio agora, também me leu naquela época. Foi uma coisa assim que me chamou a atenção. Então, assim, eu acredito muito realmente nesse poder terapêutico da leitura, né?
E agora, no momento, eu estou deixando vir, acontecer. Não estou escolhendo, até estou escolhendo algumas coisas, mas nem tudo eu estou escolhendo. E, de repente, estou com o conto da Aya, da Atwood, eu não sei se é isso a pronúncia. E aí você se pega, por que eu peguei esse livro? Está sendo uma leitura, digamos assim, não é difícil, não está me pegando, no início me pegou, agora não está me pegando mais. Aí você fica se lendo, por que eu estou, assim, ou continuando a leitura ou não, ou vagar. Por que de repente eu iniciei com muito entusiasmo, estou gostando, de repente eu parei um pouco, né? Eu acho que a gente se lê, a gente não lê só, a gente se lê com as reações que a gente tem diante do que a gente lê, e o cotidiano está sendo muito forte para mim, para eu ler. Eu fui assistir, por exemplo, a exposição da Frida Kahlo, né, lá no Teatro de Copacabana, então você fica assim, fica fascinado com o que você vê, e você aparentemente está lendo, está vendo, mas se você olhar um pouco, assim, se você estiver atenta, você também está se lendo ali, porque que em alguns lugares você parou mais, em outros você passou batido, por que aquela parede cheia de cores, não sei se chamou a atenção, por que aquele vidro quebrado, então é incrível, é assim, o poder mesmo terapêutico das artes, como a Irene falou, e a gente está atento, a gente não está lendo só, a gente está sendo lido. Eu fico muito encantada quando eu vou ao cinema, eu vou terminar com isso, e a gente olha para a tela, e a gente não olha para a plateia que está assistindo. Eu já tive a experiência de assistir o mesmo filme em 2 salas diferentes, porque eu não gosto de repetição, é incrível, eu não consigo, mas dessa vez aconteceu. E eu me surpreendi, não olhando para a tela, olhando para a reação do público ao terminar a sessão. E é isso, é uma leitura que a gente está fazendo, né? Então, assim, é incrível. É realmente, como ele me falou, só para terminar minha fala, o poder terapêutico da arte, né? Seja de um artesanato, quando você está fazendo o seu crochê que seja, você está se lendo, se você se acalma, se você se irrita, porque, né? É isso. Era só isso. E só fechar, assim, né, pegando o gancho aí da Jandira, quando ela trouxe toda essa história, né, esse conto, me veio muito com relação ao teatro, quando você pega um personagem para estudar, né, para desenvolver aquele personagem, para levar ele para o palco, né, o quanto você troca, o quanto ele te ensina, o quanto você fala, meu Deus, o quanto ele te obriga a sair de uma zona de conforto que você jamais, né, e o próprio texto, o quanto ele fica perfeito, assim, às vezes, né, na persona que você criou para falar o texto, né. E aí você fala da plateia, do cinema, e aí o ator, no palco, ele experimenta várias plateias, né? Às vezes o mesmo texto que ele está ali, que ele fala todos os dias, cada plateia responde de uma forma diferente. E essa ressonância da plateia, da resposta da plateia, é uma forma do aprendizado também do ator com o personagem. É incrível isso, é muito, muito rico o tempo todo. É muito bom mesmo. Obrigada. A Paula falou uma coisa que eu acho que no final vai ser até uma conclusão, né? Não é à toa que a maioria dos muitos governos, né, não vamos citar quais, querem cortar a arte, né? Queima livros, proíbe exposições, inventa 1000 motivos para aquela exposição não acontecer, fala que fere a família, porque a arte é uma terapia, né? Ela abre a nossa cabeça, né, para você fazer várias análises daquilo ali, então não é à toa, né? Concluindo, é isso, né? Como que a arte faz a gente ter uma outra visão, né? Ela provoca, né? Ela provoca. Ela provoca.
A Paula levantou a mão agora. Eu não assisti o filme, mas meus filhos com as namoradas viram esse filme da Barbie. Foi muito criticado, antes de ser lançado no Brasil, não sei como a galera viu, e principalmente para esses conservadores, os religiosos e tal. E o filme é maravilhoso, eles quiseram, meu filho caçula até viu 2 vezes com a namorada, que fala muito sobre o meu tema preferido, né, o antipatriarcado. Então, há uma conscientização do mundo feminino, das questões femininas durante o filme. O filme ele foi criticado, inclusive por páginas de psicanálise, de psicologia, por causa do estereótipo da Barbie, quando, na verdade, o filme é inclusivo, tem Barbie de todas as formas. Então, assim, houve um pré-juízo total. Porque está tendo muita crítica. Mas é bom, né? E são releituras, né? Porque de acordo com a temporalidade mesmo, com as circunstâncias, né, odiernas, né? Então, eu não vi, é claro, mas, claro, não vi, é claro, o é claro aqui ficou esquisito. Mas, assim, o é claro no sentido de que eu estou comentando esse é claro aí, Paulo. Mas é prejuízo, é prejuízo, é prejuízo. É claro aí. Não, então, eu estou falando, eu quis dizer o é claro no sentido de que eu estou comentando sem ter visto, mas, ao mesmo tempo, é um prejuízo, né? Porque Barbie, né? Outro dia, não sei quem postou num dos grupos aí de WhatsApp que eu participo, uma foto dela toda vestida de rosa, de Barbie. Eu achei aquilo ridículo, mas ridículo porque tem um prejuízo de minha parte, né? Mas ouvindo a Paula falar agora, obviamente quem produziu o filme, obviamente também é outro prejuízo, né? Mas pensou nessas questões da contemporaneidade, né? Para mostrar Barbies e não a Barbie, né? Enfim. Bom, eu acho que nesse sentido, né, está diferente. Desculpa te cortar, Paulo. Inclusive, tem vários memes, né? Agora, hoje eu peguei um das mulheres lá dos Flintstones, né? A Vilma com aquela outra lá, mulher do Fred, do Barney, né? Elas todas de salto alto e falando que é Barbie que nada, nós que somos as maiores, tipo assim, estão com ciúme da Barbie. Então, eles estão fazendo várias brincadeiras em cima do filme. E, assim, o que eu tenho visto é que as pessoas que vão assistir vão de rosa, né? E a maquiagem cor-de-rosa vão... Sem saber. Eu não entendi, Fátima. Não, sem saber o que vai ver, já estão indo de rosa. Isso é que eu fiquei também, eu sem conhecer o filme, né, não tive vontade de ir. Eu digo, meu Deus, nem sei, agora a Paula falando, né? Eu só sei que teve um cara lá, um internauta lá, que falou assim, coloca a menina muito assim, pedante. Mas não é, porque eles querem a mulher obediente, né? Sim, sim. E elas vão numa alta produção mesmo. Eu tenho visto, eu tive aluna de moda ensinando a fazer a maquiagem cor-de-rosa e as peças, a vestimenta. Então, assim, como tudo, né? Eu penso, tem um lado aí positivo que sei lá, eu acho que é um lugar que, por exemplo, né? Tem gente que não gosta da cor rosa, mas aí, de repente, usa o rosa e se encontra. Enfim, né? Tá livre ali para ser o que quiser e vestir o que quiser. Eu acho que é uma liberdade, né? Eu acho que se acaba... como... Né, pensando agora, a criança que põe a capa do Batman e vira o Batman. Isso. E aí, né, vai para o lado da fantasia mesmo. Tudo é permitido, lúdico, né? É importante. Isso.
O Bem-vindo Siqueira mesmo, adora blusa rosa. Eu falei com meu marido, eu vou te dar uma camiseta rosa. Só que ele é muito rosado, ele vai ficar assim, muito em destaque, né? Porque ele é muito vermelho. Aí ele falou, então me dá, eu tô precisando, eu quero uma. Então eu vou comprar uma Hering para ele cor-de-rosa, eu acho bonito. Eu acho também, acho bonito. Interessante. Não, a Frida, uma pessoa que eu queria me vestir é tipo Frida. Eu adoro brinco grande, anel grande, echarpe, sabe? Põe o cabelo para o alto, né? Eu gosto desse estilo da Frida. Eu acho que as pessoas deveriam sair na rua do jeito que elas quisessem, né? E azar de falar que você é doido, você não tem que pensar nisso. Mas, Fátima, tem essa geração mais jovem aí, eles fazem isso. Eles colocam... eles colocam as roupas dos personagens que eles gostam e vão para Paulista, vão para a rua, vão... vão para lugares, se encontram, né? E tá tudo bem. Eu acho isso uma forma de expressão muito boa, assim, né? Quer fazer, faz. Sei, para mim tudo tá bom. Eu também acho. Mas a Jandira tinha falado da questão do artesanato, está lá fazendo o seu crochê, você tinha falado alguma coisa nesse sentido? Como é que você... Eu até, olha o que eu fiz, espera aí. Esse aqui foi que eu fiz a mandala, reaproveitando as coisas que eu tinha aqui em casa. Eu estou dando um tempo nas minhas leituras e mexendo com artesanato, porque eu tenho muito essa coisa de família, né? A minha avó, ela era o Marcelo, a minha avó era rendeira de bilro. Não sei se eu já te falei. E ela trouxe isso de Pernambuco. Ela aprendeu bilro com alguém da família do meu avô, né, o Buquerque, lá de Pernambuco. É uma pena não lembrar quem ensinou para ela. Então, ela tinha aquelas almofadas e fazia bilro. Inclusive, eu tenho os bilros aqui em casa. No final, acabou ficando comigo, a minha amiga que guardou, e ela fazia muito crochê, que eu tive, né, que é a renda que eu mandei para o Paulo Tenerife, que eu vou fazer, eu vou voltar a fazer, porque minha avó me ensinou, e o meu marido vai fazer o molde para mim na madeira com os preguinhos, eu quero fazer, não é difícil, e o artesanato está me relaxando muito, tá? Na hora que eu estou fazendo, principalmente se eu uso material reciclado, eu fico assim, me achando muito importante. Falei, nossa, eu estou usando uma coisa que já está aqui, não precisa de eu comprar, não precisa de eu consumir, não precisa de eu ir na loja adquirir, é pegar e reciclar e fazer. Eu estou adorando fazer isso, e hoje eu comentei isso com o Paulo, sabe? E me relaxa muito, é uma terapia mesmo, eu acho que tudo, é música, é poesia, é artesanato, é pintura, é teatro, é contar história. Isso tudo é arte-terapia, né? Bacana isso. Até ela mandou para mim as fotos, né, de uns Tenerifes, né, e eu também lembrei, porque quando criança, lá no interior, aqui no interior do estado, né, de São Paulo, tive uma tia, já falecida, Cidinha, que ela gostava muito, né, de artes em geral, pintura, escultura, artesanatos vários, né, e nós fazíamos lá as madeirinhas, né, cheias de preguinhos, fazíamos lá os trançados, depois emendávamos caminhos de mesa, aquela coisa toda. Então, eu também me lembrei desse momento da infância, onde a gente trabalhava isso, né? E, de alguma forma, se expressava naquilo, né? É bem bacana, bem bacana mesmo. Muito bacana. Não sei se a Marilena está quietinha, não sei se quem gostaria de falar alguma coisa, Marilena. Marilena.
O Bandeira ia trazer também alguns coans. Ah, não, a Paula levantou a mão. Vai lá, Paula. Eu estava até pensando sobre comigo, que eu me livro, eu não sei, mas livros que me transformaram. Alma e Moral de Milton Moura. Esse livro, assim, eu posso dizer porque ele fala para... O Paula Tá sem áudio, tá sem áudio, dando tá sem interferência no áudio. seu som, Paula. Santos, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, mas para mim está cortando. Entrou, Marilena. Pois é, eu fui assistir essa exposição e gostei muito da exposição, achei muito interessante, né? Que mostra ela era uma pessoa, né? Aliás, essa exposição mostra um contraste entre a vida e a morte, né? Porque ela amava a vida, padeceu muito, né? E a gente vê na pintura dela, né? na poesia, nas cores, né? Que ela gostava muito de cor, né? Então, tudo muito bonito, né? E mostrando também esse lado, né? Esse lado desse padecimento dela, né? Que foi onde ela sofreu demais, era praticamente vendida essa. E você é um contraste entre a vida e a morte, né? Então, e isso realmente eu achei assim muito interessante, muito plasticamente muito bonita, a exposição lindíssima, né? Sim. Muito bonita, né? E quero até ver novamente essa exposição. Foi uma exposição, Marilena, que eu vi poucas, não vi muitas, mas assim, falou aquilo que a gente está falando, né? O que te lê? Por que essa exposição me leu desse jeito? Por uma proximidade com o nosso colorido, intenso, mesmo sendo mexicano. Durante a exposição, Marilene, quando estava caminhando, me veio a Carmen Miranda. Por que essa exposição me causou desse jeito? Me leu, de alguma forma, na minha brasilidade, nas cores, na religiosidade, na questão da mulher, né? É isso mesmo que você falou. É isso mesmo que você falou, Marilena. Também isso também. Foi muito bacana, né? Eu realmente fiquei assim, fechei o vídeo e o áudio, porque eu estou assistindo, entendeu? Para aprender com vocês alguma coisa, entendeu? Por isso, que vocês estão sempre, né? É um ensinamento, né? Vocês eu acho que todos são terapeutas aqui, né? Todos são. Eu não. Não, eu não. Marcelo Mulher. Então, estou aprendendo aqui com vocês alguma coisa. Por isso que, achando que talvez não levasse nada assim tão interessante assim para vocês como vocês me trazem. Ó. É isso. A recíproca, viu, Marilena? Porque a Mas é bacana, aprendizagem Marilena. mútua. Aqui é uma construção, né? Cada uma traz o seu jeito, o seu modo, o seu olhar, e a gente vai tentando captar isso, né? Para aprender e ensinar junto, né? É assim, como diria Paulo Freire, aprendendo e ensinando juntos. É isso aí. Valeu. Cadê a Paula, gente? Então, Paula, você estava falando, eu disse que teu som estava dando interferência? Vê se melhorou. Esse melhorou. Parece que sim. Então, eu estava falando sobre o livro do Milton Bond, Alma e Moral, que eu li há alguns anos, e são aqueles livros que a gente promete que vai ler de novo com mais calma, né? E alguns trechos me marcaram bastante, e um deles foi quando ele falou assim, para você parar de voltar para trás para buscar quem não quer te acompanhar. Que toda vez que você faz esse movimento de voltar atrás, você deixa de avançar. E quando eu li isso, mudou a minha vida. Eita.
Isso é uma filosofia popular muito correta, né? Bacana. Mudou minha vida, porque eu vi naquele estereótipo de padrão de comportamento que a mulher abre mão de tudo, por todos, sempre, né? Por isso que eu estou totalmente antipatriarcado hoje em dia. E isso abriu meus olhos. E se eu estou onde eu estou indo, para onde eu estou indo hoje, começou na leitura desse livro. Vocês falaram em Frida, e eu estou acabando de ler um texto, é muito árido a leitura, porque é muito histórico, e é daquele Leonardo Padura, um escritor cubano, é a história de Trotsky, aquele marxista. E ele foi amante da Frida, ele, o esposo da Frida, eles tinham um trio, né? E a Frida aparece muito. Ela amava intensamente, realmente, sem preconceito, não tinha isso. E ela fez uma exposição em Paris, e o pessoal já queria classificar a pintura dela. Ah, tem traços, aquele, não é, do lado Dalí, como é? Surrealistas. Ela disse: eu nunca vi o surrealismo da minha vida, não sei o que é isso, nem nunca passou por ela ser surrealista. E ela fez uma exposição em Paris, assim, meio. Foi uma oportunidade, entre outras, não foi especificamente para a pintura dela, era sobre a arte mexicana. E ela ficou muito contrariada, porque disse que o mundo estava nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, e disse que aqueles franceses conversando besteiras, se banqueteando nos cafés, nos restaurantes, alheios ao que estava nas portas, que era o nazismo. Ela ficou apavorada, saiu de Paris assim. Mas tinha muito isso. E quando ela deixou de se encontrar com Trotsky, deixaram de transar e tudo, ela disse a Trotsky: olha, vamos parar com isso, porque eu esqueço o nome da mulher, da esposa do Trotsky. Ela não merece isso. Ela é uma pessoa muito, muito especial para mim e para você. E ela não merece saber disso, que vai ser uma dor muito grande para ela. É. Olha, Um bom filme para rever, né? Eu tenho ele aqui em casa, ele é ótimo. Sim. Do livro? Eu tenho o filme da vida dela toda aqui em casa, né? Sim, A atriz, sim. eu não lembro bem a atriz, não, mas mostra lá o romance, isso. Isso, Paulo. E o livro, o filme retrata mesmo a vida dela. A moça que faz o papel, nossa, atuou muito bem. Eu vi um documentário, né, sobre a vida dela, né? Eu assisti também. Tem o documentário e tem o filme. O documentário é ela mesma, mostrando o marido, né? Aí aparece o Trotsky. Agora, o filme, eles arrumam os atores bem parecidos. Inclusive o do marido dela. Rivera. Eu não estou lembrado o nome dele, bem parecido. Diogo Rivera. A Frida, eu penso, foi uma dessas mulheres que fez esse movimento que a Paula estava falando, né? De não ficar parando, né, para acompanhar os outros, assim, de uma forma, falando de uma forma geral, talvez, né? Tem até uma música que o Milton interpreta também, não sei se é dele ou de quem é, que um trecho diz: eu não sei dançar tão devagar para te acompanhar, né? Eu acho que vai nesse mesmo movimento que a Paula estava falando aí, do livro que ela está lendo e que tem, né, mexido. Gente, saindo de livro, de filme para música, Bandolins, de Oswaldo Montenegro. Essa música... Amo Oswaldo Montenegro, mas essa música, assim, ela teimou e foi euzinho total. Sou muito teimosa. Sou teimosa demais para desistir. Eu também. Mas de resto, e a verdadeira história dessa música é muito bonita, por sinal. Mas eu sou bem. Fala comigo também essa música, demais. Sou muito teimosa. Quando eu penso em desistir, aí eu falo, vou desistir droga nenhuma, aí que eu avanço. Aí que você vai. Ai.
Mas é impressionante a força que os artistas têm de transformar o dolorido em beleza, não é? Isso é impressionante. É mesmo. Porque ver a vida da Frida, né? A vida de uma Cecília Meirelles. Olha, ela perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu a avó, que ela foi criada pela avó, quando jovenzinha a avó morreu, perdeu o marido que suicidou-se dentro do banheiro. E foi assim, tanta morte na vida da Cecília Meirelles que você... Nossa, essa mulher enfrentou tudo isso. Tinha uma inteligência extraordinária e foi rejeitada politicamente no concurso para a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro por questões políticas, fascistas. Na década de 30, o Brasil vivia uma época como a do ano passado aqui, era um fascismo, né? E a dissertação da Cecília Meirelles foi rejeitada, imagina. Depois ela entrou na Faculdade Nacional, deu aula na Universidade do Texas, olha mesmo, sozinha, sem pistolões, que naquele tempo, imagina, a década de 40, uma mulher brasileira, morena, ela não era branca. Os livros embranqueceram, né? A gente via foto de Castro Alves branco, né? Cecília Meirelles branca, também eles não eram brancos, eles eram morenos. Machado de Assis. Machado de Assis também, ele negou também a negritude dele, né? Seja dito. Ele negou. Negou. Mas, assim, o sofrimento dessas mulheres, dessas pessoas, né? O Castro Alves, meu Deus do céu, a gente lê Castro Alves e chora, né? Principalmente os últimos dias dele. É de um dolorismo, não domina a obra, né? Mas tem isso, e eles transformaram numa beleza. A tragédia no lar, né? E a única que eu sei, assim, mais ou menos, né? Eu sou como uma garça triste, né? Que vive à beira do rio. Nossa, esse conto, né? Conto, né? Mas com poesia, né? É uma poesia, um poema. Nossa, é muito triste. Sim, mas tem uma beleza... Falando da escrava que teve os filhos arrancados dos seus braços, nossa, isso aí dá para chorar, viu? E o Ricardo, gente, ele está participando, cadê ele? Então, o Ricardo chegou, ele entra, se ele tem alguma história. Ele está brincando conosco de cachorro e gato, entre e sai, entre e sai. Está tomando cafezinho. Não, mas tem que falar, mas falta Você ele. está nos ouvindo, Bandeira? Bandeira? Não. Qual é o livro que te lê? Ele falou para mim que ia trazer uns koans, né, lá do Oriente, né, mas ele falou que onde ele está, a internet está bastante instável mesmo, né? Não sei nem se ele está nos ouvindo. Né? Ele viajou, então. Professor Paulo, realmente a internet não dá para eu expressar o tanto que eu queria. Peço desculpa. Você fica nos devendo essa para uma próxima cesta literária. Vê se ele assume a próxima. Vai só um texto. É muito Está falhando. O som está falhando também. Mas, de qualquer forma, grato pela presença. Pela presença, ausência, ausência, presença, presença, ausência. Você está brincando conosco de cachorro e gato. Pela presença telepática. Eu lembrei daquela piada, Bandeira, que a gente fala, eu vim para dizer que eu não venho. Ô, Marcelo, você divulga seus livros, seu livro aí para nós, hein? O encanto dos livros esse livro seu é uma gracinha também, viu, gente? O encanto dos livros do Marcelo é lindo. É lindo. Você lê rapidinho. Marcelo, você podia... Ô, Paulo, convida o Marcelo aí, então, para uma cesta literária dos poemas dele. Isso! Ele já esteve falando conosco de Paulo Freire, né? Então, eu vi, eu lembro. Mas agora, como está chegando aí uma filosofia da literatura e os outros que ele já publicou, então está sempre convidado. É que ele também é meio resistente, sabe, Irene? Assim, para essas coisas online. Ele está quebrando as barreiras.
Olha, eu acho Paulo é muito o estranho. Paulo Muito é igual estranho. a mim, ele gosta de pegar o livro, pôr debaixo do braço, ir para a praça, ir para debaixo de uma mangueira. Eu sou assim, tem que cheirar o livro. Olha, Fátima, você usou agora a linguagem plástica de Sartre. Eu quero só falar rapidinho, porque a gente não está aqui para fazer análise de livro, né? Nem eu sei. Tem um livro de Sartre que, frequentemente, né, eu volto a ele, que é um livro muito denso. Ele mesmo dizia que foi o livro mais bem escrito dele, né? As palavras. É uma autobiografia, mas não é autobiografia dessas biografias que a gente conhece, Montanha, não. Ele diz as origens dele no meio dos livros. Aí ele disse que não sabia o que eram os livros, assim, não sabia ler, 4 aninhos, acho, 3, 4 anos, e o avô dele era daquela família da estipe dos Schweitzer, né? Albert Schweitzer, uma família de médicos, luteranos, pastores, gente muito erudita da Alemanha e Suíça. E ele, criancinha, disse que via a biblioteca do avô, era uma espécie de monumento, aquele mundo, e era proibido mexer nos livros. Ele disse que começou a ver, então é alguma coisa sagrada, né? Ele criança. E disse que aqueles livros tinham um ritual, só podia espanar aqueles livros na entrada da primavera, que era o começo das aulas, era uma coisa bem metódica, e proibiam que ele mexesse para não tirar as obras do lugar. E ele disse que ia às escondidas, subia numa mesa, botava a escada, vendo na hora um acidente, né? E ele disse que pensava assim, a mãe dele perguntava se ele queria ouvir a historinha da fada, e ele dizia que, para mim, a fada estava ali dentro do livro, era uma coisa viva. Os autores estavam dentro dos livros, que eles não morreram, estavam ali. Olha, criança, ele tinha essa intuição. E ele pegava o livro, deram 2 livros de presente para ele, e ele disse que pegava o livro, cheirava, e passava as páginas, e eu me lembrando, eu tenho isso, o cheiro do livro para mim é uma coisa que ainda hoje eu tenho. Eu comprei recentemente uma coleção nova de Machado de Assis, há uns 3 anos atrás, e ela tem o cheiro de um livro que minha mãe possuía em casa, um livro de arte, tinha muitos desenhos. Nossa, aquilo me fez voltar 50 e tantos anos na vida. Que coisa impressionante. Tem tudo isso, a forma, né, a textura, tudo. É um conjunto de sensibilidades, né? É muito bonito. Sartre fala isso. Ele disse que os livros para ele eram como que uma coisa sagrada, né? Que tinha a vida das pessoas ali dentro. E eram como se fosse, ele comparou, usando uma linguagem muito bonita, dizia que pareciam menires, né? Aqueles monumentos de pedra pré-históricos, todos arrumados, né? Dispostos verticalmente na biblioteca, né? E que não podiam ser tocados de qualquer modo. E ele começou a ter, mas ele começou esse contato com os livros, muito criancinha. E nem sabia ler, eu também. A primeira vez que eu tive um encanto com os livros, eu vi isso em Sartre, fiquei muito tocado. Minha irmã estudava em casa de um professor, a gente morava no sítio, naquele tempo era muito difícil estudar. Minha irmã primogênita foi morar na casa desse professor, e ele estudava direito, na época era uma coisa do outro mundo, né? Era um advogado. E ele tinha uma estante belíssima de vidro, aquelas estantes, né? Naquele tempo que as casas possuíam livros, né? Hoje são pouquíssimas, né? Elas têm uma televisão desse tamanho, um telão e pronto, e acabou. Mas eu ficava admirado com a beleza daquelas coleções, aqueles livros dourados. Eu não sabia nem o que era aquilo, eu ficava olhando e achava bonito. Eu me encantava com aquilo, eu ficava olhando em pé. Acho que eu tinha uns 5 anos, por aí 6 anos. Eu não sabia o que era, mas eu achava bonito. Ficava feito a coruja, né? Eu não lia, mas via. E assim começou meu encanto com os livros. Depois minha mãe lendo, né? Aí sim, ouvindo. Eu me lembro, minha mãe era a primeira alfabetizadora lá em casa, nós morávamos no sítio. E tinha aquele sistema de ler em voz alta, né? E em conjunto também. E eu não sabia ler, eu ficava escutando meus irmãos fazendo a leitura, lendo poemas, né? E tinha o poema do Bambalalão, Senhor Capitão, e eles lendo em voz alta, que tem uma cantilena, né? Aquela música, aquela musicalidade. Que época boa, hein, Marcelo? Hoje está todo mundo ali, né, clicando na internet,
Olha que momento delicioso de você com a sua família, né? São as histórias, né? Eu não sei também como é que as pessoas se encantam hoje com o celular. É uma coisa necessária, né? Mas eu É acho necessário, igual estamos aqui, né? que Mas não, a gente tem que colocar limite, né? Ô, vocês viram, Mas sim. vocês viram aquele ler o livro, viram o filme A Menina que Roubava Livros? Ela, a cena que ela entra lá na biblioteca do nazista lá, né? E ela fica encantada com aquele monte de livros, né? E aí ela escondida, ela toda vez que ia na casa entregar roupa, né? Que a mãe dela lavava as roupas para esse nazista, né? Muito Aí bonito. eu tenho filme, eu compro, esses aí tá tudo aqui, é original mesmo. Aí ela começa a ler na casa dele, né? E ela aproveita enquanto ele vai lá buscar o dinheiro, a mulher era boa para ela, a mulher do nazista. Aí começou a emprestar livro para ela levar para casa, mas ela tinha que devolver, não melhor emprestar, não, ela pegava escondido, ia para casa ali e depois devolvia, quando ia levar a roupa lavada. Muito interessante. A resistência através do livro, da leitura, não é? Leitura de É aquela mundo. cena marcante, né? Que ela tira um livro que estava sendo queimado, né? Coloca Isso, debaixo da blusa, se queima para salvar o livro, né? Uma isso. coisa muito Nossa, bacana, foi uma cena muito forte. marcante. A beleza não tem, é isso, a arte, vocês são artistas que trabalham com arte e teatro, a beleza nos pede totalmente, é terrível, a arte não perdoa. Impressionante, eu já quis me dedicar à música, mas tive medo, porque ela quer você todinho, né? Eu estou só escrevendo ultimamente, mas não tenho tempo para outra coisa, porque é um ofício penoso que nos toma, nos gasta. Eu passei 6 anos para terminar um livro agora, esse de filosofia da literatura. É impressionante. Eu queria me dedicar a outra coisa, outro tipo de arte, e não dá. Ou é uma arte ou outra, porque ela exige você todo. Você me lembrou, Marcelo, Contos do Marquês de Sade, né? Vocês já assistiram também? Que Eu já vi. é impressionante, né? Tira tudo dele, mas ele precisa escrever, né? Ele tem que escrever, né? Ele tem que registrar. E aí, enfim, né? Porque quem não assistiu, eu não vou contar. Mas quanto essa necessidade, né? Quando eu falo da arte, eu penso muito na criatividade e espontaneidade, que tem tudo a ver com psicodrama, com Moreno, enfim, com o meu trabalho. E é muito isso. Se eu não estiver criando, inventando um papel aqui, vou pegar esse papelzinho aqui, né? Eu tenho que eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso criar, né? Eu não consigo não. Enfim, né? Não sei quem falou, acho que foi Jandira, da questão da sustentabilidade. Não, acho que foi Fátima, né? Das coisas que ela vai juntando, né? Isso. Você também falou, Jandira. E eu sou muito assim também. Não, foi Fátima. Foi eu. Da reciclagem. Exatamente. A Jandira também lá, está dizendo Não, também. Jandira também. Foi Fátima. Eu estou apontando que Fátima aqui no meu visual está lá em cima, no cantinho. Foi Fátima. E Fátima, para mim, para você, está lá embaixo. Então, eu não estou E você está do lado. Esse filme aqui é maravilhoso também. Em Nome da Rosa, é isso? É da biblioteca deles lá, que é queimada, ele tentando salvar os livros. Sim, maravilhoso. No meu texto recente, eu narro a experiência dos brasileiros escritores, como foram destratados pelas ditaduras recentes. Quando a gente lê história, eu achava uma coisa muito longínqua para a década de 30. Ultimamente, para mim, é uma coisa impressionante. O tempo histórico, olha, fez... Porque
Tem uma entrevista de Jorge Amado, ele disse, olha, o meu livro Capitães de Areia foram queimados 1.694 volumes em praça pública, aqui em São Paulo, nessa linda cidade fascista, essa linda cidade bolsonarenta, e em outras capitais, Salvador, Rio de Janeiro. 1.600 e tantos exemplares. Olha. Que isso? Foi na década de 1938, depois do golpe do ilustre Getúlio Vargas, que a Academia Brasileira de Letras deu-lhe uma cadeira. Eu não sei em homenagem a quê, porque o que foi que Getúlio Vargas escreveu? Me mostre. Eu vivo procurando. Quais das obras de Getúlio Vargas? Não tem, não tem. É impressionante esse país, né? Gente que nunca fez um livro está na Academia Brasileira. É um negócio louco. A gente não entende. Até Ronaldinho Gaúcho ganhou a medalha Machado de Assis da Academia Brasileira. Não deve ter nunca lido nada. O que a gente espera, né? Meu Deus, tanto professor. Sem nenhum desmérito para a arte futebolística dele, mas enfim. Tudo no seu lugar, né? Olha, é uma coisa louca. Mas tem essa questão do livro, a força do livro, não é muito importante, como objeto artístico e resistência, né? É o conhecimento, é o maior símbolo do conhecimento. O livro, primeira coisa que os fascistas queimam, né? Antes de queimar os autores, são os livros, né? Começou isso, eu fiquei apavorado aqui em 2015, 2018. Também. Começaram a queimar páginas de livro, né? Lá pelo norte teve um estado que um vereador mandou arrancar uns capítulos de livros da Secretaria de Educação. Eu digo, gente, a gente está repetindo o nazismo, isso é um perigo, né? Quase, quase, quase. Olha, não estamos livres, viu? Não estamos livres. É uma situação muito delicada aqui, o mundo atual. Muito triste. Não, e o arquivo, a biblioteca do Arquivo Nacional, eu não sei qual que foi a finalização disso, o Bolsonaro, né, o governo Bolsonaro, queria pegar todos os documentos da Comissão da Verdade e queimar. Não sei o que deu isso. Não, apagar a história, é fascismo mesmo, né? É muito triste, nossa senhora. Tem alguém de vocês do Rio de Janeiro sabe como está a situação do Museu Nacional? A recuperação a cabeça da Luzia, né? Aquele fóssil quase fóssil, né? Uma cabeça que acharam da mulher da América Latina. Da Luzia. Luzia, que escapou do fogo, né? Já chamuscada, mas... Parece que eu vi uma reportagem e algumas peças foram já recuperadas. Mas a da Luzia eu não sei, não. Eu acho que por essas e outras, né, pode parecer bobo, assim, momentos como esse, mas é bacana perceber que, singularmente, cada uma, vai fazendo da arte, né, literária, esculturas, artesanais, pinturas, lendo o mundo, né, lendo o cotidiano, tal, vai fazendo disso a sua sustentação e, de alguma forma, a gente está em contato, né? Porque nada se faz isoladamente, né? Por mais isolado que eu esteja escrevendo, lendo, fazendo um artesanato, tem toda uma coletividade, né? Que vem, né? Como a Fátima falou, né? Traz a avó, assim como a Cecília trouxe todas as personagens, né, da Inconfidência, né, na reportagem que ela foi fazer. Então, acho que são focos de resistência. Memória. Né? E, de alguma forma, que são coletivas, né? E que são importantíssimas para que o pulso continue pulsando, né? A vida continue se dando, né? Nas suas mais diversas formas, né? E com todos os claros prejuisticamente falando como eu usei ao me referir ao filme da Barbie, né? Então, acho que bacana isso, são momentos únicos e que fazem a vida acontecer, né? Eu acho que isso é muito importante.
E penso que é bacana, não sei como será 2024, a gente não sabe do futuro, né? A gente só projeta, mas, porque falo 24 porque para setembro, outubro, novembro e dezembro já tem pessoas definidas para cestas literárias, né? Mas eu acho que é bacana deixar alguns encontros de 2024 nessa modalidade, para que cada uma traga, né? Aí as suas experiências, as suas vivências, né? Aprendendo e ensinando junto, viu, Marilena? Lembrando Paulo Freire, lembrando a Coralina, né? Um dia a gente ensina, no outro a gente aprende, no outro tudo junto e misturado, e assim vai. E a Conceição Evaristo criou a palavra bonita, né? Dupla. Escrevivências, né? A escrevivência, né? A gente E ela inaugurou aí no Rio, né? O espaço Escrevivências, né? A Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo. Uhum. Escrevivência. Gente, chegamos ao nosso limite. Que pena. Nossa, passou rápido. Foi tão bom. A prosa estava boa, né? Uai. A prosa estava boa. E dia 12 nós temos teatro. Não definiu ainda o dia, não? Definiu? Provavelmente no sábado mesmo, no dia 12, que é o Dia da Arte. Dia da Arte. Nós vamos fazer um intensivão, estão todos convidados, viu, gente? Mesmo quem não gosta de teatro, porque, na verdade, a ideia é se descobrir mesmo, né, enquanto artista que todos nós somos, e brincar, né, através dos jogos, e levar vocês, podem, né, eu falei ontem, posso, Paulo? Desculpa, estou aqui. Sim. Que eu falei ontem, né, que quem trabalha com grupos, ou mesmo no bipessoal, pode levar o jogo para os atendimentos, né? Porque é uma forma de você conhecer o outro a partir da questão do jogo, né? O jogo é maravilhoso, e o jogo dramático também, enfim, né? A arte geral, né? Qualquer uma delas aí, a forma de se expressar, né? Seja ela qual for. Então, cada um descobrindo também qual é o seu momento, né? Que está, enfim. Então, é isso, nós vamos fazer um intensivão das 9 às 14, com meia hora de café, né? Cada um no seu espaço. E vamos falar de arte, vamos jogar, vamos brincar, né? Essa é a ideia, tá bom? A Irene vai preparar o cartazinho, daí quando estiver preparado, a gente encaminha para vocês. Tá bom? Tá bom? Valeu, gente. Venham. Beijo, abraço. Beijo, obrigada. Boa noite para todo mundo. Hora. De semana. Boa noite, minha gente. Valeu. Até mais, gente. Até mais. Beijo. Tchau.